Na boa, se você faz isso, você... Na boa, se você fizer algum... Calma aí. Na boa, se você cometer algum desses erros, pode ser que você perca a sua credibilidade na hora. Mas que erros são esses? Erros de comunicação? Erros de abertura? Erros de frase de início? Sim, muitas vezes quando as pessoas vão iniciar uma fala em público, vão começar uma reunião, vão gravar um vídeo, vão fazer uma palestra, elas cometem inúmeros erros. E eu selecionei os 5 principais erros de comunicação que podem prejudicar a sua credibilidade e que você não deve cometer de maneira alguma. Só que antes, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa aprender a não errar mais o início de uma palestra, o início de uma comunicação. Se você é essa pessoa, então preste muita atenção. Quais são os 5 principais erros que as pessoas cometem quando vão iniciar um discurso, fazer a abertura ali daquele discurso, uma frase de início, enfim, começar a se comunicar? O primeiro deles é o famoso "vou falar um pouquinho". Na boa, esse erro é o que mais me estressa. Porque a maioria das pessoas, quando está numa reunião, quando vai apresentar um relatório, quando vai apresentar, mesmo que muito sutilmente, rapidamente, o seu conhecimento, geralmente tem um vício falar assim: "Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tal coisa". Que pouquinho, cara! Quando a gente começa uma palestra, uma fala, um discurso, dizendo que vai falar um pouquinho, nós já estamos acabando com a nossa própria credibilidade. Porque é um pouquinho, e pouquinho não é bom, né? Pouquinho é pouco. Se você vai lá apresentar um conteúdo que você estudou para apresentar, mesmo que seja em pouco tempo, se você vai apresentar o seu conhecimento, talvez, quem sabe, uma pessoa está investindo, pagou para estar ali para te ouvir, ou até mesmo está pagando com o tempo dela ali para te ouvir, e você começa dizendo que vai falar um pouquinho, você já acaba com a potencial credibilidade que você poderia formar. Porque o público vai entender, vai te olhar, vai interpretar que você tem só um pouquinho a entregar. E às vezes você nem vai apresentar pouquinho não, você vai apresentar coisas excelentes. Só que você já acaba consigo mesmo no início da sua apresentação. Então chega, não é para falar que você vai falar um pouquinho. Já elimina isso da sua comunicação. Mesmo que você, quem sabe, considere que você vai falar pouquinho, comece de uma forma diferente. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar o meu melhor conteúdo sobre tal assunto. Pronto, tira esse pouquinho. Às vezes não é tanto conteúdo, então por isso fala o melhor conteúdo. O conteúdo selecionado para você que está aí sobre tal assunto, mas não pouquinho. Pouquinho é horrível, já acaba com a tua credibilidade. E vamos para o nosso segundo erro, a famosa frase: pessoal, eu vou falar sobre tal assunto, eu espero que todo mundo entenda, mas se você talvez não entender, você pode erguer a mão e tirar dúvida e perguntar para mim, tá? Isso também é péssimo, porque você começa a palestra que você tem uma grande oportunidade de impactar as pessoas, gerar curiosidade, gerar interesse. Você já começa falando que o teu conteúdo pode gerar dúvidas e que, se eles quiserem, eles podem te interromper. Horrível. Porque assim, se você já assume que o conteúdo pode gerar dúvidas, você já gera ali no público uma sensação de que é um conteúdo complexo e é difícil. E veja, isso não é problema nenhum, tá? Só que você não vai começar a palestra já dizendo que é difícil de entender. Porque talvez o pessoal que está aí te assistindo já na hora se feche para aprender algo novo, porque não quer aprender coisas complexas. Então, não comece dizendo que é um conteúdo difícil, não comece dizendo que pode gerar dúvidas, e nem de maneira alguma anuncie logo no início que as pessoas podem te interromper. Você já foi interrompido quando você estava falando em público? Não é legal, né? Então, assim, tudo bem, as pessoas podem levantar a mão, fazer perguntas, mas se você já dá total liberdade delas te interromperem, meu amigo, talvez 30 minutos que você ia falar, você vai demorar 3 horas para falar. Ainda mais se for realmente difícil de entender. Então, não comece dessa maneira. Diga que você vai se esforçar para exemplificar e trazer um conteúdo de maneira super didática, que você estudou para isso e que um conteúdo difícil vai se tornar até fácil para aquelas pessoas. Faça uma promessa como essa. Você pode até dizer que é difícil, mas diga que você promete ali tornar algo que poderia ser difícil mais fácil. Faça parecer interessante o que você vai falar. Terceiro erro, você já começa dizendo: oi pessoal, olha, espero que eu consiga explicar para vocês sobre tal assunto.
Isso acontece muitas vezes quando a gente é convocado a falar em público. Então imagina que está rolando um evento, uma palestra, e o palestrante te chama. Aí você sobe no palco, ele te pede para falar alguma coisa, e você fala assim, bom dia, pessoal, pô, legal estar aqui. Olha, eu espero conseguir explicar para vocês. Não. Esse espero conseguir explicar já é você assumindo que talvez você não vai conseguir explicar. E aí eu penso, né, como plateia, de que adianta dedicar tempo a uma pessoa que nem sabe se vai conseguir explicar? Então, não cometa esse erro, não faça esse tipo de fala no início da tua apresentação. Diga que você vai apresentar o seu melhor para as pessoas. Sai fora desse, vou tentar explicar, espero conseguir explicar. Não, isso aí acontece muito e geralmente acontece porque as pessoas já querem se defender, né? Se errar, se ficar difícil, ela já quer tirar o dela, né? Já não quer que as pessoas, de certa forma, coloquem a culpa, a má comunicação dela. Então a gente sente quase que um alívio quando a gente começa uma apresentação dizendo que vai ser um pouquinho, dizendo que espera que o outro entenda, se tiver dúvidas me acione, me interrompa. Não, para com isso. Isso é uma forma de você assumir ou até mesmo mostrar que o teu conteúdo não está preparado, não está bom o suficiente para uma plateia. E pode ser que nem esteja, mas você não precisa anunciar esse problema. Vai como se você estivesse muito seguro, mesmo que você não esteja nada seguro. Faça parecer que você está super seguro naquele momento, trazendo confiança, segurança, firmeza para sua plateia. Agora o quarto erro, e esse aqui dá uma raiva imensa. Você já foi numa palestra que o palestrante ou a palestrante começou assim: bom dia, pessoal. Olha, eu sou o Guilherme, sou formado em tal coisa, sou pós-graduado em tal coisa, fiz MBA em tal lugar, frequentei tal lugar, fiz tal coisa. Passou 30 minutos ele. E lá na Espanha, quando eu estive lá em Madrid, eu também me formei em tal coisa. E também quero dizer para vocês que eu fiz uma outra formação da minha vida, eu recomecei minha vida acadêmica e fui me graduar em tal coisa. Passou 30 minutos. E aí foi lá, na Itália, em Roma, que eu descobri tal coisa e fiz uma outra formação. Gente, que chato. Tem gente que, tudo bem, você tem que se apresentar, tem que falar das suas certificações. Mas, meu amigo, não é o currículo inteiro em 2 horas de palestra para nos outros 10 minutos apresentar o teu conhecimento. Tem gente que é assim, né? De 100% do tempo, 90% fica dizendo sobre si mesma e os outros 10% entrega a mensagem. Não sejam desses, tá? E o pior ainda, tem aquele que não fica se promovendo, mas fica falando assim: oi pessoal, nossa, eu quero começar aqui agradecendo ao Rodrigo. Rodrigo, lembra daquele dia que a gente conversou e tal? Também quero agradecer aqui a Rafaela que me convidou para estar aqui. Também quero conhecer. Você tá aí, Maria? Pô, quero agradecer a Maria ali. Quero agradecer também ao José, ao João, ao Manuel. Quero agradecer a minha família. A minha família que me... Cara, fica agradecendo. Daí passa mais 2 horas a pessoa só agradecendo. Tá bom, você tem que agradecer. Se você foi convidado, agradeça. Mas faça o agradecimento geral. Não precisa falar nome por nome. Por 2 motivos. Chato pra caramba, né? E segundo, pode ser que você esqueça um nome importante. Então, se você esquecer um nome importante, você passa vergonha, né? E aí um outro horrível ponto é a pessoa fazer toda uma contextualização da palestra. Então ela não começa, ela só fica falando assim: nossa, ontem, quando eu cheguei aqui de avião, nossa, eu fui no restaurante e eu fiquei pensando o que eu poderia dizer, e aí eu fiquei pensando também sobre tal coisa, e aí eu fui dormir, e aí eu acordei. Não, aí a pessoa fica todo contextualizando um ponto antes de entrar no assunto. Então, você tem que começar de uma maneira instigante, pode até contar uma história, mas também não é para contar a história da tua vida, não é para contar a história dos seus agradecimentos e nem mesmo a história dos minutos anteriores àquela palestra. Chega e já vai direto ao assunto, né? Pode contextualizar, pode construir um terreno fértil para você apresentar a sua mensagem, mas não de forma tão chata assim. E vamos agora para o nosso último, o 5º erro mais comum de pessoas que estão se comunicando no início do discurso. Esse é comum mesmo, e é horrível, é péssimo. A pessoa já começa se desculpando.
eu entendo. Às vezes a pessoa tá insegura, às vezes a pessoa tem medo, tá tudo certo. Para isso, você pode conhecer a minha plataforma, a Universidade da Comunicação, tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu te ensino a superar essa insegurança, esses medos com técnicas de oratória, tá? Mas se você é uma pessoa insegura, mesmo que você esteja super inseguro, com muito medo, mostra essa segurança, recupera essa confiança, essa coragem de algum lugar e não comece se desculpando. Tem gente que já começa assim: oi gente, então, desculpa, eu tô muito nervoso pra estar aqui. Ou, gente, desculpa, olha, eu não pesquisei tudo que eu poderia sobre esse assunto, mas eu vim aqui dar essa palestra. Ou talvez assim: gente, desculpa, eu nem fui avisado que eu daria essa palestra hoje, mas eu tô aqui. A pessoa já começa se desculpando, falando todo o problema que ela possui. Tá super certo, você pode ser vulnerável, né? Tá tudo bem se você falar a verdade pro público. Você pode dizer, inclusive, com todo o carinho do mundo, que você tá nervoso. Não tem problema, você não precisa esconder essa informação, mas não fala no começo. Pode falar lá no meio da palestra, depois da sua frase de início. Não é no começo, não é na primeira frase que você vai começar pedindo desculpa. Tudo bem? Então, tá tudo bem, tá inseguro, tá tudo bem vencer os seus medos. Eu sou o maior apoiador seu nisso. Mas começar pedindo desculpa é um grande erro. Então, esses são os 5 grandes erros das pessoas quando vão falar em público e no início cometem tudo isso, esse combo de problemas na comunicação que podem prejudicar a sua credibilidade. Pensa assim, no início de uma palestra, no início de um discurso, no início de uma fala, o que você precisa é fazer com que o outro, do outro lado, queira te ouvir, se interesse por te ouvir, seja curioso o suficiente para querer entender o que você quer mostrar. E principalmente, confie em você, dê credibilidade a você. Então, se você começa se depreciando, pedindo desculpa, dizendo que vai falar um pouquinho, falando que talvez vai ser muito difícil de explicar, mas que as pessoas podem tirar dúvida. Se você já começa assim, você já abaixa a tua credibilidade. Você já se mostra como não tão bom assim. E, segurança. Vá com tudo, mostra que você está seguro, planeja muito bem esse início, treina essa comunicação, repete, se grava, fala na frente do espelho, enfim, prepara para essa comunicação no início, essa frase de início, essa abertura ser impactante. A gerar essa curiosidade, essa atenção, porque assim você vai conseguir que o público esteja atento às suas próximas falas. Bom, aqui eu termino só com uma mensagem muito boa para você. Uma metáfora, uma analogia para você levar para si. Nas redes sociais, quando a gente tem anúncios na rede social, tinha o famoso arrasta para cima. Lembra disso? No arrasta para cima, quando a pessoa arrastava para cima o anúncio, ela ia para um próximo momento. Eu falo que o início de uma palestra, o início de uma apresentação tem que ser como um arrasta para cima. A pessoa tem que te ouvir no início e querer arrastar para cima para te ouvir mais. Se você começa com esses erros, a pessoa vai pular o seu vídeo, vai pular a sua frase de início e não vai querer te ouvir mais. E, obviamente, não é isso que você quer. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma pessoa que precisa melhorar essa qualidade na comunicação. Curta esse vídeo, e se inscreve nesse canal e esteja conosco aprendendo cada vez mais a como usar a sua oratória, sua comunicação para criar mais oportunidades.